futebol é ganho por quê? Pela cueca da sorte, pela meia da sorte, pela cadeira que tu senta. Estádio você vai lá pra, sabe, é carnaval fora de época. É o único ambiente, talvez, do mundo em que, de repente, acontece alguma coisa e você abraça um estranho. O futebol serve também para o povo se reconhecer como força una, como força coletiva. O futebol influencia a conduta do brasileiro e a conduta do brasileiro influencia o futebol, né? Eu tava na linha, assim, na linha do cal, assim. Meio metro antes, ele cruzou a bola, voltando 3-1, a torcida enlouqueceu. Eu acho que o futebol vem do samba, o futebol brasileiro, que tem uma ginga. O primeiro jogo de futebol que eu vi na vida foi em terras brasileiras, né? Portanto, era balé, não era futebol. Foi Santos 7, Corinthians 4, em setembro de 1963. Quase que eu tomei ódio daquele esporte, né? Porque, na verdade, para mim, o futebol é uma espécie de rugby, né, jogado com os pés. E aí eu vi aquela coisa lá, futebol bailarino, uma coisa horrorosa, Pelé, Coutinho, Pepe, entendeu? 7 gols de um lado, 4 do outro, horrível. A família da minha mãe é super gremista, super ultra gremista. Então, quando eu nasci, graças a Deus, já fui ungido, estivesse onde estivesse, ao culto ao tricolor. E o meu pai nunca deu bola para futebol, embora a gente desconfiasse dele, porque ele bebia Campari, né? E Campari tem aquela cor horrorosa, vermelha, né? Então toda a família já olhava com razão desconfiadamente para aquele velho. O primeiro jogo do Grêmio que eu fui foi em São Paulo. E o meu irmão é 4 anos mais velho que eu e é 5 vezes mais fanático e agressivo e violento do que eu pelo Grêmio. Então a gente foi no Pacaembu ver a final do Robertão, 1967, Grêmio e Palmeiras. E eu disse, finalmente vou poder torcer para o Grêmio. Quando eu fui torcer para o Grêmio, levei um cascudo do meu irmão. Ele disse, não, tem que torcer para o Palmeiras. Eu, como assim? Porque em 1967, se você pesquisar, a final do Robertão foi em quadrangular. Grêmio, Palmeiras, Corinthians e um outro time aqui de Porto Alegre. Aí o último jogo calhou de ser Grêmio e Palmeiras. E se o Grêmio ganhasse, o outro time aquele ia ser campeão. Então o Grêmio, evidentemente, perdeu. E aí, meu primeiro jogo do Grêmio, eu festejei uma derrota. Não, uma maravilha? Festejei uma derrota do Grêmio porque prejudicou quem tem que ser prejudicado. Aí eu voltei para Porto Alegre e vi o Grêmio ser hexacampeão em 67, mas no ano seguinte, 1968, a decisão do Campeonato Gaúcho foi um Grenal no Olímpico, meu primeiro Grenal, e foi só
4-0, 4-0. A partir de 1968, nós íamos a todos os jogos do Grêmio, no interior, inclusive, sabe? Então pegava o ônibus da torcida, ou o ônibus de linha, às 5 da manhã, para ir para Santa Maria, para ir para Pelotas, para ir para Bagé, para ir para Passo Fundo, né? Porque é o seguinte, cara, aqui é terra de macho, entendeu? De homem, aqui no Rio Grande do Sul. Então o Campeonato Gaúcho, além de ser disputado no inverno, é disputado em Passo Fundo, em Bagé, em Alegrete, não é esses lugares aí do Brasil, entendeu? Essas coisas aí. Naquela época os Granais eram meio a meio, os dois estádios, entendeu? A rivalidade sempre foi grande. Entrou entre as maiores do mundo, né? Você deve saber, fizeram as 10 maiores rivalidades do mundo. Ficou Boca e River em primeiro lugar, depois Galatasaray, outro time lá da Turquia, né? E o Grenal ficou em quarto lugar no mundo. O que mantém o futebol é a paixão do torcedor. Sabe? E acho que essa paixão tem que ser radical. Agora, entre a paixão radical e a violência, tem um abismo, a não ser que tu seja um idiota. O problema é que o mundo é cheio de idiotas. Claro que não nenhum gremista, óbvio. Depois se iniciam, você sabe, os anos de chumbo no Brasil, aquele período horroroso do AI-5, da dominação militar. Então o Grêmio, um time altivo, se recolheu, dando margem para que as nuvens negras do autoritarismo se espalhassem. Então, de 1969 a 1976, não foi um período muito bom para o Grêmio. Mas, de qualquer forma, eu estava lá presente, fui forjado na adversidade, até que em 77, aí montou um time inacreditável, o Tele Santana, o treinador, era Corbo, Eurico, Anchieta, Oberdan e Ladinho, Vitor Hugo, Yuri, Tadeu Ritt, Tarcísio, André e Éder. Tarcísio, André e Éder! Porque eles não se esquecem. E aí teve aquele gol do André Catimba, meu amigo, deu um salto no ar, daí agora é um bom momento para entrar aquela imagem, disse essa foto clássica, aparecerá nesse momento o André decolando, voando. Tava para André, atenção, entrou na área. Daí, lá em cima teve uma distensão, caiu estatelado, né? E teve que sair. No lugar dele entrou o Alcindo. E o Grêmio foi campeão 1-0. E todas as pessoas que estudam a história do Grêmio, como eu estudo, já escrevi 4 livros sobre a história do Grêmio, sabem que nesse título de 77 é que se inicia o Grêmio, que foi campeão brasileiro em 81 e campeão da Libertadores em 82, em 83, campeão do mundo em 83, e toda essa saga inacreditável do Grêmio dos anos 80 e 90 se inicia naquele Grenal de 77. Eu já era repórter do jornal Zero Hora de Porto Alegre e eu cobri o jogo como repórter, sabe? E para mim foi legal porque eu estabeleci uma distinção nítida, total, completa entre eu, jornalista profissional, e eu, torcedor. O meu eu, torcedor, estava guardado lá no fundo, eu vibrei muito, em nenhum momento extravasei essa coisa. Voltei pro jornal, escrevi a crônica do jogo, fui eu que fiz a crônica do jogo. Daí sim, fui pro Parcão, aqui, que é um lugar onde o Grêmio nasceu, porque tem gente que vem festejar no Parcão, mas eles nasceram na Cidade Baixa. Aliás, muito apropriadamente, foram fundados na Cidade Baixa, o outro time aqui de Porto Alegre. Depois tiveram uma sede na Tristeza, enquanto que o Grêmio nasceu no Moinhos de Vento, porque está acostumado a moer seus adversários, depois foi para o bairro da Glória. O Grêmio sempre foi um time que teve padrão, né, que teve uma identidade e que teve esse padrão aguerrido. Quem deu esse padrão para o Grêmio foi um cara chamado Foguinho, o Oswaldo Rola, que era um super atleta, que era remador, que era corredor, que foi um grande jogador do Grêmio e que depois virou técnico. E foi o primeiro cara que decidiu, nos anos 40, que o time tinha que fazer exercício físico. Como não existia na época academia nem nada, eles faziam exercício subindo e descendo as escadarias do Olímpico, sabe? Carregando uns sacos de cimento, uma coisa louca. O maior goleiro da história do mundo se chamou Eurico Lara. Lara, o craque imortal, que está no hino do Lupicínio, que pegava de tudo que é jeito. Foi o maior atleta da história do Grêmio. Eu não vi jogar, porque o último jogo dele foi em 35, e eu nasci em 58. Mas na minha mente, eu já vi o Lara jogar milhões de vezes.
Eu próprio entrevistei o Foguinho. Eu convivi com o Foguinho. O Foguinho jogou do lado do Lara. O Foguinho é um cara que eu conheci que mais entendia de futebol no mundo. Juro. Agora, falando seríssimo. É incrível a visão de futebol do tal Oswaldo Rola, o Foguinho. E ele me disse, olha, não existiu o goleiro, nem o Yashin. Aliás, o Yashin jogou em Porto Alegre e tomou 2-0, 2 gols do Alcindo, no Olímpico. Eu fui. Grêmio e seleção da Rússia. O Lara é 50 vezes melhor que o Yashin. Sempre adorei goleiros, né? E aí o Grêmio teve um goleiro lendário, chamado Alberto, em 1970 e 71, que tinha uma camiseta azul celeste maravilhosa, sabe? Assim, aquele azul bem clarinho, azul uruguai, assim, sabe? O Mazzaropi, né, chegou aqui no Grêmio meio desacreditado, assim, meu amigo pessoal, Mazzaropi. Cara, o Mazzaropi é um super goleiro, né? Então teve um jogo inacreditável, Grêmio e América de Cali. Mas era um quadrangular, só saía um time, e o Grêmio estava jogando contra o América de Cali no Olímpico. O jogo tinha sido transferido por causa de um temporal, e aí ele foi numa quinta-feira de tarde, dia de trabalho. Claro que eu matei meu trabalho e fui lá ver. Aí no finalzinho do jogo, o Baidec, aquele animal do Baidec, fez um pênalti. E pior é que foi pênalti, porque em geral os pênaltis contra o Grêmio são todos roubados, né? O Grêmio é o time mais roubado do mundo. Mas naquele caso, infelizmente, foi pênalti, porque o Baidec era uma jamanta. Pênalti, cara, contra o Grêmio, 39 do segundo tempo. Se é gol dos caras, o Grêmio estava eliminado. E o Mazzaropi pegou o pênalti. E o cara bateu bem. O cara era o melhor batedor de pênalti lá da Colômbia. E aí o cara bateu bem, pá, o Mazzaropi pegou. Né? Então, cara, o Mazzaropi foi chave na história do Grêmio. Não só por causa disso, porque depois jogou muito lá em Tóquio também, contra o Hamburgo, né? E toda essa Libertadores, ele foi incrível. Um cara inacreditável, ama o Grêmio até hoje, né? Vai lá, visitava o Olímpico, visita a Arena, já foi treinador de goleiros do Grêmio, um cara incrível. Mas depois surgiu o meu goleiro, na verdade sou eu próprio, né? Com quem me identifico, ajudei muito, meu querido goleiro Danley, que tu muito conheceu, bateu no Palmeiras, bateu num monte de gente. Danley, amável, venerável Danley, que nunca perdeu o Grenal. Inclusive o Danley, há pouco, publicou uma coisa sobre o tal Alisson. Essa tu vai pôr no ar, que é o seguinte: o Alisson levou 9 gols em 2 Grenais, 4-1 e 5-0. Aí o Danley disse, o goleiro deles em 2 Grenais levou o mesmo número de gols que eu levei em 3 anos. 3 anos! Aqui, ó. Hugo de Leon, sangrando. Só que tá errado, porque botaram a porra do sangue vermelho, né? E todo mundo sabe que o de Leon tem o sangue azul, né? Que nem o meu. Pode sangrar pra eu ver. O Grêmio sempre teve uma ligação muito forte com uruguaios e eventualmente com argentinos, mais com uruguaios. Então é o seguinte, eles passaram a vida imitando o Grêmio. Tem eles também, que foram lá pegar uruguaios e argentinos na história deles. Tem até chileno na história deles, zagueiro que recitava poesia. Tu consegue imaginar um zagueiro que lê poesia? Olha aqui, a poesia do De Leon tá na barba. É um caudilho, é o Artigas. Qual é a frase do Artigas? Tu aí, na tua ignorância, não sabe? Se me faltarem los hombres, pelearei com mis perros cimarrones. Se me faltarem homens, pelearei com meus cães vadios, né? Cimarrão é chimarrão. Renato Gaúcho, né, cara? Tudo bem que depois ele foi lá pro Brasil, e Rio de Janeiro, esses lugares aí, daí também foi ídolo lá. A jogada do gol da Libertadores é dele, né? Uma jogada impossível. Lá na direita ele levanta a bola, dá um levantamento impossível, levanta pra si mesmo e cruza, e o César Barril, vem e dá um
um peixinho e faz o gol contra o Peñarol, né? Peñarol pentacampeão da Libertadores, Peñarol tricampeão do mundo, porque o Grêmio ganhou a Libertadores de verdade, não ganhou essas Libertadores patéticas numa final caseira! Final caseira! Os caras ganharam uma Libertadores numa final caseira e a segunda contra os mexicanos num tapete jogando de tênis! Jogando de tênis! Além de ter roubado do Nacional do lugar. Cara, as duas Libertadores mais patéticas da história, patética! É de 2006 e 2010. Patética. Aliás, a Libertadores acabou. Só é campeão da Libertadores quem foi campeão até 2000. De 2000 pra cá é ridículo, não existe. E a segunda vez foi um bicampeão contra o Atlético de Medellín, que era do Pablo Escobar, que só faltava estar no estádio. Acho que estava no estádio. Falei que era pra me dar o remédio. As duas grandes paixões da minha vida são o Grêmio e o Bob Dylan, o cantor. E aí eu conheci o Bob Dylan. O Lupicínio compôs uma música chamada Vingança, que é um dos temas favoritos da obra do Bob Dylan, que está sempre se vingando de alguém real ou imaginário. E nessa música Vingança, ele diz: hás de rolar como as pedras que rolam na beira da estrada. Ou seja, uma maldição. E a Like a Rolling Stone do Bob Dylan também é uma maldição. Ele cantando para uma mulher, dizendo como é que você se sente sem ter casa, sem ter nenhum lugar, um completo desconhecido, sempre como uma pedra que rola. Ou seja, o mesmo espírito do Lupicínio. Então eu traduzi essa música para ele, pô, né? E aí eu disse, e além de tudo, esse cara fez o hino do meu time. E tá aqui a camisa do Grêmio. Ah, então o Bob Dylan é gremista, meu chapa. Então pronto, não precisa mais nada. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. 50 anos de glória, tens imortal tricolor, os feitos da tua história contam-lhe o grande valor. Aqueles anos 90 reforçaram uma determinada identidade do Grêmio, né? A identidade do imortal tricolor, né? O Filipão forjou aquele time, mentiu para todo mundo que aquele time era mediano, aquele time era Danley, um super goleiro, Arce, um dos melhores laterais direito que eu já vi na minha vida, Adilson, Rivarola e Roger, hoje treinador, né? Dinho, um dos maiores jogadores da história. Não, e pior é que o Dinho era muito bom mesmo, aquele volante. Tudo bem que ele chegava duro, barará, mas não errava um passe, entendeu? Tinha sido campeão do mundo já pelo São Paulo, bicampeão do mundo. Emerson e, infelizmente, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Né? Paulo Nunes e Jardel tinham chegado aqui enxotado, Paulo Nunes pelo Flamengo, Jardel pelo Vasco, né? Viraram inacreditáveis, né? Ou seja, era um timaço, só que o Grêmio meio que se aprisionou nessa história aí de imortalidade, e aí teve um ano 2000 meio, né? Só que daí a imortalidade renasceu no maior jogo de futebol da história da humanidade, né? A Batalha dos Aflitos. Ninguém diz assim, mas foi segunda divisão. Daí que foi segunda divisão, cara. Foi capa do London Times. E é a maior volta da história do futebol mundial. É o Grêmio contra o tal Náutico. Grenal, né? Grenal com U, né? Quando eu falava final, era Grêmio, Náutico, Santa Cruz e Portuguesa, né? Voltavam 2. Aí o primeiro jogo, né, era Grêmio e Náutico no Olímpico. O Olímpico, 40 mil pessoas, o Grêmio atacando, e nada do Grêmio fazer o gol. No intervalo, eu estava junto com a minha ex-mulher, e que é filha de santo, que é filha de Oxum, e me disse, reza pro Oxum que o Grêmio vai ganhar. Aí eu rezando, 40 minutos do segundo tempo e nada. Aí eu olhei para ela e disse assim, cara, tô rezando para o Ogum e o Grêmio não ia essa bola na tela. Que Ogum, cara? É Oxum. Tem diferença? Claro que tem diferença. Aí eu tava Oxum. Escanteio pro Grêmio. Juro por Deus, juro pela minha alma. Escanteio pro Grêmio, 41 do segundo tempo. Bate escanteio, gol do Domingos de cabeça. 1-0. Daí eu, virei filho de Oxum, né? Aí Grêmio e Santa Cruz, rezei para Oxum. Aí Grêmio e Portuguesa, lá,
eu me esqueci e comecei a usar para algum de novo. Aí eu disse pra ela, não tá entrando a bola. Ela disse, mas tu tá rezando pra quem? Eu disse, pra algum. Ela, eu achou, seu animal. Chegou lá na última partida e todos os times tinham chances, né? E aquela tabela típica da CBF, eram 2 jogos no Recife, né? Virou uma questão nacional pernambucana, né? Porque no Arruda era Santa Cruz e Portuguesa, né? E nos aflitos Grêmio e Náutico. Aí chegou o jogo, com aquele juiz ladrão, aí deu um pênalti lá, que não foi, do Domingos o cara bateu na trave, não entrou, aí deu um outro pênalti, que bateu no ombro do Nunes, no ombro, fora da área, ele deu de novo, e aí eu me joguei no chão, né, porque era 38 do segundo tempo, deitou eu lá morto, e aí chega a minha ex-mulher pra mim e diz, não te preocupa. Eu já olhei pra mim, né, digo, vou matar essa filha da puta, né, não te preocupa, né. Daí ela disse, não, o Galato vai defender. Não se diz isso, entendeu? Porque eu sou daqueles... Futebol é ganho por quê? Pela cueca da sorte, pela meia da sorte, pela cadeira que tu senta, entendeu? Se tu te mija nas calças, tu continua mijado, não se levanta, entendeu? Porra, não enche meu saco, não diz, não fala! Vai defender. Ela falou. E depois de defender, o Grêmio vai fazer um gol. Aí eu olhei pra mina, eu não matei ela, porque eu já tava morto, não tinha força. Daí o Grêmio foi lá, o cara foi lá, bateu o pênalti, o Galato defendeu, um monte de gremista não viu o gol porque foi pra rua festejar e ela me disse, não, espera aí que ainda falta o gol. Fechou pra dentro da grande área, entrou livre, vai marcar o gol, atenção, tem apenas o goleiro, tirou o gol! Gol! Inacreditável! Inacreditável! Cara, o Grêmio gastou tanta energia e também tanta sorte naqueles 71 segundos, porque se passam 71 segundos da defesa do Galato até o gol do Anderson, que ficou 10 anos sem ganhar nada, né? Ponto corrido é coisa de fresco, é coisa de brasileiro, sabe? Vai jogar ponto corrido na Itália, não enche meu saco com ponto corrido, cara, né? Mas mesmo assim com ponto corrido, nos últimos 10 anos o Grêmio é o time que mais fez pontos em ponto corrido. Pesquisa aí, pega aí, vocês vêm aqui gravar com 5 pessoas, vem do Recife até aqui com 5 pessoas, alguém tem que trabalhar. Então ela vai lá pesquisar e vai ver qual é o time que fez mais ponto em ponto corrido somando. Para de rir, cara, tô falando sério. Um time de fibra, um time imortal, um time maravilhoso, um time fantástico, um time que, puta, que ganhou tudo que pode ganhar, entendeu? Um time imortal, um time verdadeiro, um time de verdade, não é uma farsa, uma cópia, um simulacro. Porque é o seguinte, qual é a origem do outro time de Porto Alegre? Pedindo para ser sócio do Grêmio. Os caras disseram, olha, não vai dar, porque vocês não estão moralmente qualificados. Então nós vamos formar um time e vamos dedicar a nossa vida a ser contra eles. Nós vamos ser contra eles. E aí primeiro desafiaram o Grêmio. Primeiro Grenal, 10-0. Segundo Grenal, 5-0. Terceiro Grenal, 10-1. Porra, fecha. Ainda é tempo de fechar. Fecha. Né? Esses livros aqui são todos os livros que eu escrevi na vida. Eu escrevi 33 livros, eles estão aqui. Mas os únicos livros que eu escrevi que interessam são esse, Grêmio, Nada Pode Ser Maior. Aí tem um livro aqui que junta com o que eu falei, que é América aos Nossos Pés, de Leon sangrando na capa. É um livrinho que conta aquela campanha do Grêmio em 83. Depois eu tenho aqui o livro da Arena do Grêmio. Arena do Grêmio, Estádio Espírito, Eduardo Bueno, sou eu. Tem toda a história aqui da Arena. E daí tem a história das casas do Grêmio. A Baixada, que é aqui no Parcão, aqui do lado da minha casa, o Olímpico. E aí tem os outros livros de menos importância, sobre a história do Brasil, que eu nem dou bola, eu escrevi só por passatempo. E aí tem o meu pai espiritual aqui, que é o Bob Dylan. Bob Dylan. Isso é só o começo. Quer que eu mostre mais o Bob Dylan? Bob Dylan. Daí aqui é Bob Dylan. Daí aqui é Bob Dylan. Daí aqui é Bob Dylan. Aliás, sou citado nesse livro. Aqui é Bob Dylan. Aqui é Bob Dylan. Aqui é Bob Dylan. E aqui é Bob Dylan. Tem 81 livros sobre Bob Dylan aqui. Claro que eu já li todos. E eu posso assegurar que o Bob Dylan é gremista.